telespectadores da TV Prevê, estamos iniciando mais um programa É Direito e hoje as minhas convidadas são a doutora Daniele Regina de Souza, que é juíza de Direito da comarca de Duartina, e a professora Denise Lisandra de Souza Carvalho, que é professora da disciplina de Libras em vários cursos de graduação do IESB Prevê. Tudo bem, doutora Daniele? Tudo bem, professor. Tudo bem, Denise? Tudo bem, muito obrigada. Eu vou começar com a professora Denise perguntando, né, o que vem a ser propriamente a Libras e qual o motivo, professora, de ministrar essa língua nos cursos de graduação. Isso. Libras é a língua brasileira de sinais, é a primeira língua das pessoas deficientes auditivos e surdos. É uma linguagem utilizada por eles para se comunicar com as pessoas, né, entre eles e também com os ouvintes, uma vez que é uma linguagem gestual, visual, espacial, e ela visa justamente propiciar essa comunicação, que eles não têm outra forma de se comunicar. A finalidade do ensino de Libras nos cursos de graduação é justamente propiciar essa inclusão do deficiente na sociedade. Então, o deficiente ele usa essa linguagem e o ouvinte, aprendendo essa língua, pode se comunicar com esse deficiente. Então, nos cursos de graduação, nós estamos fomentando justamente a inclusão do deficiente, tanto no mercado de trabalho como no ambiente escolar. E essa questão da inclusão, doutora Daniele, ela está devidamente regulamentada por lei, não é isso? Sim, professor. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade me concedida pela TV Prevê de estar aqui na presença do professor Said. Sim, na verdade, isso tudo é fruto de um movimento tanto em nível constitucional como em nível internacional. Esse movimento, especificamente no que toca a pessoa com deficiência, visa incluí-la de modo que ela possa interagir com as pessoas e conviver de uma maneira sustentável. Ou seja, visa incluí-la de uma maneira que ela possa conviver com as pessoas sem nenhuma dificuldade ou de modo a eliminar essas dificuldades que o próprio ambiente pode apresentar. E isso vem previsto na Constituição de 88 e em diversas legislações também. Professora Denise, como que é a receptividade, né, dos alunos de graduação em aprender uma língua, né, voltada para os portadores de deficiência? Existe todo um trabalho, né, que é feito com esse alunado, justamente conscientizando sobre a importância da inclusão do deficiente, tanto no mercado de trabalho como na sociedade, no ambiente escolar. Então, com isso, a receptividade, no início, né, apreensivos, mas com o passar das aulas, você verifica justamente que eles acabam se apaixonando por esse novo idioma, essa nova língua que eles estão aprendendo, né? E principalmente nos cursos de pedagogia. No curso de pedagogia nós temos aí uma obrigatoriedade, né, de Libras estar presente em uma grade escolar, e nós vemos aí com essa obrigatoriedade, com a necessidade que essas futuras docentes têm em trabalhar com o deficiente auditivo, uma receptividade muito boa mesmo. Recentemente houve uma mudança, né, doutora Daniela? Nós costumávamos falar em portadores de necessidades especiais, né? E parece-me que agora o termo correto seria portadores de deficiência. A senhora poderia explicar isso para nós? Claro. É que antes de 1988, que a nossa Constituição ela é de 1988, antes de 1988 se reportava a pessoa com deficiência de uma maneira pejorativa. Surdo-mudo, aleijado, deficiente mental. Em 1988, houve essa preocupação do legislador de tirar esse estigma da pessoa com deficiência e passou a chamá-la, a Constituição usa o termo pessoa portadora de deficiência. Ocorre que o termo pessoa portadora com deficiência hoje está em descompasso com a legislação que vigora. Isso porque, em 2003, o Estado brasileiro assinou uma convenção junto à ONU. Essa convenção ela foi introduzida no nosso sistema jurídico e essa convenção mudou a forma de tratamento. Tanto que se nós formos observar hoje nos bancos, os senhores vão perceber, as pessoas vão perceber que não está escrito pessoa portadora de deficiência, sim pessoa com deficiência. E por que foi feita essa alteração? Porque os organismos internacionais
questionaram as ONGs, enfim, ouviram as pessoas com deficiência, o que elas achavam desse termo pessoa portadora com deficiência. E também ficou para elas essa questão do estigma, porque elas não portam nada, não é uma coisa que elas carregam, elas são assim. E por isso que houve essa preocupação de mudança de termo. Essa preocupação primeiro veio da ONU e depois foi introduzida no direito brasileiro. A Constituição se reporta a pessoa portadora com deficiência, mas a legislação atual, já que a Convenção foi introduzida no nosso ordenamento, o correto é pessoa com deficiência. Embora também não esteja equivocado dizer pessoa portadora de deficiência ou portadora de necessidades especiais. Mas a nomenclatura mais afinada é pessoa com deficiência. Até outro dia a professora Denise me chamou minha atenção que é porque a gente tem que tomar todo cuidado, né, na hora até de utilizar a nomenclatura, que não se fala mais surdo-mudo, é só surdo. É só surdo. A pessoa é surda, faz parte da cultura dele. A cultura é surda, onde ele se orgulha de ser surdo, porque surdo tem toda uma questão cultural. Então é o modo de vida, o modo de relacionamento, a comunicação. Libras é a linguagem do surdo, é a L1, a primeira língua, e a língua portuguesa seria a L2, a segunda língua do surdo. Então é interessante colocar justamente isso, que ele se orgulha, né, o surdo se orgulha de ser surdo, porque ele cria todo um modo de vida, né, convivência entre eles e com o ouvinte. Então a arte é diferente, as piadas são diferentes, os passeios são diferentes, e esses passeios eles podem acontecer entre eles e também com os ouvintes. Certo. E a questão, assim, doutora Daniele, nós observamos na nossa sociedade, aqui em Bauru e em várias cidades, toda essa preocupação da adaptação, né? Certo? Isso está sendo feito através de um poder de polícia, né? Ou seja, fiscalização, né? Para que os prédios, né? As instalações todas se adequem aos portadores de deficiência ou às pessoas com deficiência, né? Mas no seu entendimento, está havendo já uma conscientização de que realmente é necessário tomar todo um cuidado, né? Para que haja essa acessibilidade? Na realidade, a nossa legislação ainda está em descompasso com a nossa cultura, né? Nossa legislação, nós podemos dizer que é uma legislação avançada e a nossa cultura ainda está atrás disso, né? Até porque assim, a preocupação com pessoa de deficiência é recente no contexto brasileiro, de uma maneira mais veemente, é de 1988 para cá, e com mais veemência a partir de 2003. Então nós temos todas o que a Convenção chama de uma barreira atitudinal. O que é essa barreira atitudinal? É justamente o que o professor está dizendo, essa cultura das pessoas terem a ideia de que isso é realmente necessário. Isso só vai mudar com programas como esse, com a conscientização, com campanhas publicitárias. Recentemente na TV nós temos visto diversas propagandas explicando a necessidade da inclusão, temos visto debates recentes no Senado sobre o tema. É um tema que está em voga, mas para a gente superar essa cultura, só o tempo mesmo, só esse trabalho de bastidor, de enfrentamento, para a gente conseguir mudar essa realidade. Dessa mudança atitudinal. E o Poder Judiciário, ele tem que trabalhar em cima da norma, não é isso, doutora? Exato. Até porque, como a senhora comentou de campanhas na televisão, recentemente passou uma reportagem sobre um cadeirante, né, certo? E lá em Macapá, certo? E que ele entrou na justiça solicitando uma indenização porque o ônibus ele não parava no ponto quando ele sinalizava, né? Mas ele perdeu a ação, certo? Porque não tinha provas, não tinha testemunhas, não tinha nada, né? Então, caso isso chegue lá no judiciário, realmente precisa seguir o ritual da lei, né? Exatamente. A pessoa com deficiência, assim como todo cidadão, ela tem os trâmites processuais a seguir, né? Naquele caso, eu vi a reportagem, me pareceu que não houve a necessária instrução do processo. Ficou difícil para o juiz decidir no caso concreto. Então, eventualmente, naquele caso, o direito que ele era segurado ficou tolhido por uma deficiência técnica na defesa dele, né? Isso infelizmente ocorre, mas existe todo um arcabouço jurídico que dá uma série de direitos especiais para a pessoa com deficiência, justamente de modo a permitir essa inclusão que a professora Denise disse, essa inclusão. Existem medidas afirmativas com a intenção de incluir a pessoa com deficiência, uma delas é essa questão do transporte especial,
enfim, entre uma outra série de medidas. Me pareceu que houve ali uma falha processual, infelizmente, né? Que acabou tolhendo um direito que a lei assegura a ele, né? Apesar de que ele vai recorrer, eu até fiquei pensando, né, doutora, porque com a própria matéria que acompanhou Sim. ele, isso vai servir de prova, como prova, né? Certamente, certamente. Ali, me pareceu que a sentença foi praticamente concomitante àquela audiência de conciliação, Sim. porque eles já tinham o resultado logo na sequência. Com aquelas imagens, fica nítido, bem né? nítido, não tem muito o que se discutir, embora ali também estava diante de uma relação de consumo. Sim. Poderia aplicar uma outra principiologia de responsabilidade. Cai no Código de Defesa do Consumidor, exatamente, né? onde a responsabilidade é objetiva. Talvez não fosse assim tão prescindível uma prova testemunhal, mas é um critério do julgador isso. Caberia à empresa provar que estaria fornecendo transporte, porque inverte a prova. Quem produz a prova é a empresa. Mas enfim, foi um critério do julgador, né? Mas sob essa ótica, doutora, deixa eu aproveitar e questionar, né? Então, se o cadeirante realmente está com dificuldade em ter acesso ao transporte especial, né? No caso de um cidadão, por exemplo, que vá a algum prédio, principalmente público aqui em Bauru, região, e não tenha condições de acesso, ele pode também questionar isso na Justiça. Exato, existe todo um arcabouço legislativo, né? No caso da acessibilidade, é a Lei 10.098 de 2000 que cuida disso, né? Sim. E ela prevê justamente a necessidade dessas quebras, dessas barreiras. Nesse caso é uma barreira de um edifício, arquitetônica. Então, existe uma série de regras, dependendo do tamanho do prédio, tem que ter tal e tal medida de acesso, isso tudo está previsto em lei. Caso o deficiente não tenha acesso, ele pode se socorrer de duas medidas. A primeira, ele mesmo buscar um advogado e ingressar com uma ação para que seja garantido o direito, ou então mesmo, porque isso também toca a um interesse individual homogêneo, ou mesmo a um interesse coletivo, procurar o Ministério Público, que também é órgão legitimado para essa fiscalização. Pode ter essas duas medidas também, fora a fiscalização que tem que ser feita pela prefeitura, como o senhor disse, no poder de polícia, aplicação de multa. Então existe possibilidade de uma esfera administrativa, judicial por meio de um advogado ou por meio do Ministério Público também. De modo que ele tem como buscar essa garantia desse direito, administrativamente ou judicialmente. Apesar de que eu entendo assim, doutora, e eu não sei se a professora Denise também compartilha da mesma opinião, né? De que é complicado, por exemplo, no caso principalmente das questões aí que envolvem prédios, né? Você fazer adaptação, né? Porque a lei ela é posterior às construções, né? Então fica muito difícil você querer agora exigir de um proprietário que faça todo o processo de adaptação, que muitas vezes é complexo, né? Uhum. Então, mesmo assim, eu entendo que precisa ter esse bom senso, ou seja, para as novas construções, é claro, né, não liberar o habite sem que esteja devidamente adaptado, mas para as antigas, talvez na base, vamos dizer assim, da conscientização, né, que os proprietários possam fazer as adaptações. Na prática, isso vem ocorrendo. Não em relação aos novos imóveis, porque fica mais fácil. Em relação aos antigos, a própria legislação deu um prazo bem longo para essas adaptações. E mesmo quando essas adaptações não são feitas e chega-se a se judicializar isso, procura-se fazer de um modo consensual. Se faz um acordo concedendo o prazo, justamente porque, por conta dessas dificuldades práticas de uma implementação, é difícil adaptar uma estrutura existente. De qualquer forma, o dono do edifício não pode se eximir dessa responsabilidade. O que se faz? Flexibiliza essa adaptação de modo que não prejudique tanto o proprietário, mas também não iniba o direito do deficiente. Tenta-se achar uma regra de proporcionalidade. Ou seja, fazer um acordo, uma regra, um prazo para se estabelecer. O que não se pode admitir é que não seja feita a adaptação. Alguma medida compensatória tem que ser feita. Certo. E, professora Denise, os alunos incorporam essa questão após, por exemplo, receberem as primeiras aulas da disciplina de Libras, eles incorporam essa questão da necessidade das condições de acessibilidade para as pessoas? Sim, incorporam porque eles estão acompanhando a própria acessibilidade do deficiente no mercado de trabalho e na sociedade.
Então eles estão procurando o seu lugar no ambiente de trabalho e com isso vários relatam, olha, na minha empresa nós temos lá 2 surdos, um cadeirante. Então eles estão acompanhando justamente essa busca dos direitos desses deficientes. E com isso eles têm interesse em aprender Libras justamente para conseguir se comunicar com pessoas que estão ali no ambiente de trabalho, né, na empresa em que os alunos trabalham, mas ao mesmo tempo não conversam, não conseguem interagir, não têm contato, fazem aquele serviço específico deles, mas não tem interação com o resto do corpo funcional da empresa. Então é uma possibilidade desse aluno justamente interagir com essas pessoas. E outra situação também é o diferencial, né? No currículo do próprio aluno, o aluno tendo Libras, né, no seu currículo, o que acontece? Ele tem um diferencial competitivo. Ele é um aluno ali, né, um futuro profissional que consegue se comunicar com o deficiente auditivo. E com isso ele pode ali ser ali, bem visto em um processo seletivo. Ser admitido em um processo seletivo justamente por esse diferencial competitivo. Então tudo isso é passado para eles e verifica-se sim que o interesse deles aumenta a cada aula e quando nós vamos chegando perto do final do semestre, eles falam, nossa, professora, eu gostaria de fazer um curso, onde eu poderia fazer, vários me procuram pedindo essas orientações justamente para dar continuidade aí nesse novo idioma. Aproveitando até que a professora Denise tocou no assunto, deixa eu perguntar para a doutora Daniela sobre essa questão dos deficientes, né, nas empresas. Existe uma cota obrigatória, não é isso, doutora? Exato. É uma medida afirmativa onde obriga as empresas a contratar uma cota de pessoas com deficiência, a depender do tamanho da empresa. Esse número varia de 2% a 5%, tá? Está previsto na Lei 8.212 de 93. A partir de quantos funcionários? 200. O problema é justamente isso. O maior contingente de empresas que nós temos são empresas pequenas, né? São microempresas. Então, que não alcançam essa cifra de 200 funcionários, o que acaba deixando muitas pessoas com deficiência fora do mercado de trabalho. Superando essa questão, as empresas com mais de 200 pessoas, existe uma outra dificuldade, que é a dificuldade de adaptação da pessoa com deficiência. Há uma dificuldade de habilitação dessas pessoas no mercado de trabalho, né? Exatamente. Não existe ainda, de uma maneira... existe sim iniciativa, o próprio INSS tem um trabalho de habilitação, mas não numa quantia necessária para o contingente de pessoas com deficiência. Isso ainda está caminhando a passos vagarosos. Então, o empresário, mesmo querendo contratar, às vezes tem dificuldade de encontrar uma pessoa com deficiência habilitada para realizar um tipo de função, né? Também no serviço público. No serviço público, até por imperativo constitucional, existe uma obrigatoriedade de contratação, que pode chegar até 20% do número de vagas. Por isso que existe vaga reservada para a pessoa com deficiência. Mas a grande dificuldade é isso. Uma outra questão que é importante deixar claro é que não existe ainda uma política de incentivo fiscal para a contratação da pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência custa para o empregador o mesmo que custa uma pessoa com deficiência. Em outros países, por exemplo, na Alemanha, existe uma política fiscal compensatória. A pessoa com deficiência ela paga menos tributos, a carga salarial dela é menos onerosa, de modo a prestigiar a contratação. Ainda no Brasil nós estamos caminhando a passos vagarosos em relação a isso. Mas já essa fiscalização é realizada pela Delegacia Regional de Trabalho. Enfim, já há pouco tempo atrás uma empresa brasileira muito grande de locação de veículos, recebeu uma multa altíssima porque não tinha um número mínimo, isso foi bem divulgado na imprensa. Há uma fiscalização. E se não consegue preencher, doutora, por exemplo, mesmo fazendo todo o processo de recrutamento, seleção, não há interessados naquela vaga, porque muitas vezes acontece até das pessoas sem deficiência não conseguirem preencher a vaga, né? Exato. É justamente essa a dificuldade da habilitação. A empresa tem que tentar. Por isso que, infelizmente, e nós vemos que as pessoas com deficiência acabam ocupando funções de menos importância nas empresas, infelizmente, né? Na prática, todos devem estar lembrando disso. Mas há necessidade dessa adaptação. O que as empresas acabam fazendo? Criando dentro da própria empresa um setor de habilitação dessas pessoas. Embora isso não lhes traga ainda nenhum tipo de benefício, exceto na imposição de uma multa, né?
Existem países em que aquela empresa que não pode contratar uma pessoa com deficiência, porque realmente é impossível para aquele tipo de atividade uma pessoa com deficiência exercer, ela paga um fundo. E esse fundo está preocupado justamente em investir na habilitação das pessoas com deficiência. Então ela paga uma espécie de um pedágio para um fundo que vai habilitar pessoas para trabalhar em outras empresas. Nós ainda também não temos esse mecanismo, que seria um mecanismo compensatório. Então eu, empresa que não tenho condições de contratar por conta da minha atividade, pago um fundo que vai habilitar pessoas para outras empresas. Ainda nós não temos nada nesse sentido. E no caso até dos concursos públicos, doutora, que reservam um número de vagas para os deficientes, se não forem preenchidos, como que fica? Infelizmente, isso acontece na prática. Sim. Infelizmente, acontece na prática. Por exemplo, na magistratura de São Paulo, recentemente começou-se a abrir a possibilidade de ingresso de pessoas com deficiência. Até 2006, nós não tínhamos concurso prevendo vaga especial, mas nós não temos pessoas com deficiências aprovadas no concurso. Infelizmente, isso acontece justamente pelo problema da habilitação. Então, tem que ficar comprovado uma impossibilidade, não uma não alternativa, a não concessão da possibilidade, uma impossibilidade da pessoa ingressar. Por exemplo, a empresa tem que tentar habilitar, tem que estar sempre buscando. Agora, se ficar comprovado que foi uma impossibilidade que não foi causada por omissão dela, não vai haver uma exação, uma multa. Mas ela tem que estar sempre em busca. Então, na magistratura, nós vivemos essa dificuldade prática. E só em 2006 que houve a possibilidade de inclusão dessa reserva de vagas para pessoa com deficiência. Professora Denise, a doutora Daniela acabou de mencionar a palavra inclusão. O que significa propriamente inclusão? A inclusão é justamente a sociedade se preparar para receber o deficiente e o deficiente se preparar para se inserir na sociedade. Então, nós não podemos pensar na inclusão apenas com o deficiente se preparando. A sociedade também tem que se adaptar para recebê-lo. Por isso a questão de acessibilidade, a questão de Libras, né? Então, propiciar ali situações onde o deficiente pode ser bem recebido nessa sociedade. Interessante também colocar essa situação da capacitação, porque nós temos ali organismos, instituições que propiciam essa capacitação do deficiente. Em Bauru nós temos uma instituição renomada, a USP, que tem um órgão que se chama Profis, que é justamente o setor de profissionalização do deficiente auditivo. Então, às vezes, a empresa não contrata o deficiente não porque não encontra o deficiente em um jornal, mas porque não procura a instituição correta. Então, procurando instituições que trabalham com esses deficientes, além de ter o profissional adequado, esse profissional ele já vem capacitado para a função. Então, já existe um trabalho de capacitação do profissional surdo, deficiente, e ele é inserido ali naquela empresa. Nós temos também outras instituições para outros tipos de deficiência. Tá? E também temos cursos hoje que são fornecidos via online. A própria FENES, que é a Federação Nacional dos Surdos, ela promove cursos, tá? Tanto para ouvintes, mas principalmente para deficientes, para a inclusão desse deficiente no mercado de trabalho. Então, acredito que algumas empresas até não encontram ali o profissional para atuar, também porque não procuram nos locais corretos, tá? Que seriam essas instituições que promovem essa inclusão, sim. O próprio INSS, né, ele possui um setor específico aqui em Bauru, né, ali na Rio Branco, para fazer a reabilitação profissional das pessoas portadoras aí, ou pessoas com deficiência, né? Sim, existe esse setor, mas esse setor ainda acaba ficando, até por uma questão histórica, cultural, muito mais para aquelas pessoas que se acidentam no trabalho, sim, do que para as pessoas que têm deficiência adquirida, não as congênitas. Mas nós teríamos que também trabalhar com outro grupo, né, de pessoas com deficiência congênita. Sim. Ainda há e mesmo assim, embora haja todo um esforço, ela não consegue atender toda a demanda, não consegue atender, a gente está em descompasso ainda. Mas há mais esse enfoque das pessoas que adquirem deficiência por conta de transtornos de trabalho, de lesão laboral mesmo. Sim, né? mas são pessoas com deficiência. A partir do ponto em que ocorreu o acidente, passam a ser... Pessoas. Exatamente, isso é uma questão importante de ressaltar, porque qual é o conceito de pessoa com deficiência? Esse conceito, como nós comentamos em outra oportunidade, não existe uma tabela. São pessoas que, por qualquer razão psíquica, física, sensorial, têm dificuldade de se integrar.
Então esse conceito ele é casuístico. Eventualmente uma pessoa que por conta de um acidente passou a ter qualquer tipo dessa dificuldade, ela pode ser considerada deficiente. E embora existam legislações, decretos que tragam determinados parâmetros, esses parâmetros eles podem ser discutidos, porque o conceito de pessoa com deficiência, principalmente aquele que foi introduzido pela convenção que eu mencionei, é um conceito bastante amplo, que visa justamente prestigiar a dificuldade de inclusão dessa pessoa no meio social. É um conceito praticamente casuístico. Nós temos que analisar no caso concreto para ver se a pessoa pode ser considerada deficiente ou não. Agora, doutora Daniele, chega a ser até um contrassenso, então, porque a senhora colocou a questão da isenção de tributos ou algum benefício tributário, vamos dizer assim, né? Mas para quem quer comprar um automóvel, existe essa possibilidade. Quer dizer, para as empresas que contratam, não existe nenhum tipo de benefício, vamos dizer assim, por prestigiar, privilegiar a pessoa com deficiência, mas para comprar um automóvel existe. Exatamente, há o benefício de isenção do ICMS para a compra de automóvel. Eu concordo com o senhor, é um descompasso. Está se prestigiando o mercado e não está se prestigiando a folha de pagamento, né? A desoneração da mão de obra. Há um descompasso grande legislativo. A gente precisa rever essas distorções. E mesmo essa questão da isenção do ICMS, na prática, nós sabemos que existem muitas distorções, né? Pessoas com deficiência ou mesmo acabam adquirindo veículo, isso não é utilizado pela pessoa com deficiência. Existem algumas distorções que precisam ser sanadas, mas sem dúvida nenhuma há um descompasso muito grande. Sim. Concordo com o senhor. Inclusive, vamos completar aí dia 29, se não me engano, 149 dias, né, de trabalho que são destinados para os impostos, para os tributos, né? Ou seja, dos 365 dias desse ano, dia 29 completam 149 dias cujos salários aí das pessoas são destinados ao pagamento de tributos, né? Então poderia talvez, aí, no caso dos deficientes, desonerar um pouquinho as empresas, né, sem doutora? Dúvida. Para que elas pudessem ter a maior probabilidade de contratação, né? Sem a menor dúvida, porque já toda essa dificuldade de habilitação, se não houver essa medida compensatória fiscal, fica muito difícil para a empresa, não fica atraente para a empresa, né? Embora novamente a gente volta na questão atitudinal. A empresa não deve necessariamente apenas se preocupar com essa questão financeira, mas nós sabemos que na prática isso é muito importante. Sim. Na prática isso é muito importante. Agora, falar para o governo de abrir mão de receita fiscal é muito difícil, né? Sim. Mas sem dúvida seria uma grande vitória, E as escolas, professora Denise, estão já preparadas para recepcionar os alunos com deficiência em termos gerais? Ou ainda há muito o que se fazer? Olha, existe sim o que ser trabalhado, né? Mas as escolas estão se preparando para receber sim esses deficientes. Inclusive, o aluno ali, ele tem direito à acessibilidade, ele tem o direito a um intérprete, mas muitas escolas não têm ainda a questão do profissional capacitado, intérprete, para trabalhar a questão de Libras com esses alunos. Então, nós temos, às vezes, a concentração de algumas deficiências, como, por exemplo, o deficiente auditivo, em algumas instituições de ensino, em algumas escolas específicas, para poder ali ter a questão do intérprete garantido para essas crianças. Então, elas, às vezes, estudam em um local um pouco mais distante da onde moram, mas tem aí o seu direito garantido. Então, nós verificamos que as escolas estão se preparando para recebê-lo. O estado de São Paulo, ele é um estado privilegiado, onde realmente as leis, elas são executadas de uma forma mais correta, tá? Existem todos os recursos destinados para isso, mas nós vemos ainda que tem situações que deveriam ser melhores trabalhadas, sim. Tá ótimo. Então, eu gostaria de agradecer aqui a doutora Daniele Regina de Souza, que é juíza da comarca de Duartina, juíza de Direito, e a professora Denise de Souza Carvalho, que é professora da disciplina de Libras do IES Prevê. Até uma curiosidade, as duas são irmãs, né? Certo? E eu vou pedir para o Rodrigo colocar o nosso e-mail aqui do programa na tela. Se você, telespectador, tiver alguma
algum questionamento, alguma pergunta para a doutora Daniele ou mesmo para a professora Denise, pode acessar o nosso endereço eletrônico, que é o edireito@tvprev.com.br, e esse e-mail vai ser replicado ou para a doutora Daniele ou para a professora Denise, para que elas possam responder ao seu questionamento. Mais uma vez, muito obrigado a vocês duas. Nós que e agradecemos. eu peço a você, telespectador, continue assistindo a programação da TV Prev. TV Prev, o canal da educação.